Estamos ao vivo, boa noite pessoal, boa noite a todos. Vamos começar a nossa live, né? Voltamos oficialmente com as lives, né? Exatamente. Então vamos lá. Você convida a Lady. Vamos chamar aqui a nossa convidada para estar com a gente. Alguém, nós temos um psicanalista mirim aqui, ó. Boa noite, gente. Deixa eu convidar ela aqui. Relevância, né? Ainda mais porque estamos no mês, foi comemorado o Dia das Mulheres. Então, nada melhor do que trazer um tema voltado para isso, né? Enquanto ela se prepara e aceita o nosso convite, peço a vocês que já estão com a gente aí, vai compartilhando, comentando, curtindo, e vocês que estiverem vendo aqui depois, né, da live ter acabado, também comenta aí o que você achou, traz alguma experiência sua, compartilha com mais pessoas, porque vai ficar gravada essa live, e acredito que o conteúdo será de muita importância e relevância, faz a gente refletir, entender melhor, e principalmente as mulheres, né, essa questão da autoestima, né, essa questão da mulher ter uma baixa ou alta estima, né. Eu acredito que isso é bem válido, ainda mais nos dias atuais em que a mulher tem feito muitas coisas, tem participado de bastante coisas, né, tem atuado em várias coisas, em várias áreas que antigamente não atuava, e também com a demanda de trabalho, né, mulheres que não conseguem tempo para se cuidar e tudo mais. Então, acredito que precisamos falar sobre isso, precisamos falar sobre o tema das mulheres, da autoestima, e junto aí com o narcisismo, né? Não esse que a gente entende atualmente, mas aquele narcisismo primário e depois secundário, que é importante, né? Todos nós temos um pouquinho, precisamos um pouquinho, porque entre uma explicação bem sucinta, assim, bem, né? A autoestima tem a ver muito com o narcisismo, né? Então, temos aqui umas falhas em tentar convidar nosso participante, mas vai dar certo, né? Ao vivo é assim mesmo, né? Sempre temos essas interferências, acontece, e vamos tentando aqui chamar ela. Nós testamos, mas sempre na hora de chegar no ao vivo acontece algumas falhas, né? Normal, tem como. O que aconteceu? Aí ela entrou. Já foi mandado já. Leide, você precisa aceitar aí o nosso convite para entrar na live. Deixa eu ver se vou cancelar aqui, né? E manda de novo para mim. Fica aí, Leide, não sai não. Acho que a gente vai ter que sair e entrar de novo. Já? É. Vamos ver se vai agora. Conseguiu, Leide? A gente enviou para você aí novamente. Vê se aparece. Estou tentando aqui chamar. Está acontecendo algum probleminha, não falha. Não está conseguindo aceitar o convite. Chama de novo.
Já foi enviado. Vamos sair e entrar de... Acho que deu sim. agora. Ai, pera. Ali, embaixo. Acho que agora foi. Ou agora vai. Pode ser internet também. Isso. Aê! Ai, que droga! O meu computador, meu filho aqui, super... Ele fez uma... Ele mudou aqui o sistema, agora é Linux. E eu não sei o que acontece. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Então eu ainda estou me adaptando. Então vai pelo celular mesmo. É assim mesmo. E normalmente, a live pelo Instagram, a live no Instagram pelo computador não dá certo. Não dá então, menina. Por que será? Eu esqueci de te falar esse pequeno detalhe. Pois é. Se tivesse falado, eu já tinha entrado aqui. Mas que bom que deu certo. Que bom, que bom, que bom. O pessoal tá chegando. Tem bastante gente aí. Sim, o pessoal tá chegando aí para nos acompanhar. Leide, e primeiro de tudo, eu quero já agradecer você por estar aqui com a gente. É uma honra para a gente receber você aqui no nosso perfil, poder trazer conhecimento. E muito obrigada mesmo por ter aceitado estar conosco, por falar de um tema muito importante, né? A honra é toda minha. Vocês dois são muito queridos e são muito... A gente vai ter a companhia dos gatos lá atrás, tá? Não liga, não. Eu tô em casa, então tô à vontade para essa conversa. É bem isso mesmo, essa conversa que a gente vai ter. Vocês dois são... a palavra a palavra fugiu agora, mas são muito dadivosos, sabe? São dois queridos. Desde os primeiros contatos que eu tive com vocês são... Então, eu desejo tudo de melhor para vocês. Podem contar comigo sempre e também conto com vocês, né? Porque é sempre uma troca, né? Sempre essa conversa. Sim, muito obrigada. Então vamos começar, né? Já começamos, na verdade, né? Mas Leide, tem algumas pessoas aqui que não te conhecem, né? Do nosso lado aqui. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse de você, para as pessoas conhecerem você. Então tá bom, gente. Boa noite, né? Eu já cheguei chegando. Boa noite, eu sou a psicanalista Leide Sena, né? Eu sou professora do CETEP. É através dessa integração aqui com o CETEP que a gente se conheceu, se encontrou, né? Como alunos, como psicanalistas, como amigos, como troca com essa parceria. E é isso, não sei, eu não gosto muito de ficar me definindo assim, com o que eu sou, porque eu acho que quando a gente se define muito, você perde um monte de coisas que você pode ser. Então, eu acho que eu tô sendo, que eu gosto mais do que eu posso vir a ser, né? Sou apaixonada pela psicanálise, né? São muitos anos de terapia, de estudo, de entrega. Eu tenho muita paixão por esse ofício e eu fiz disso o meu modo de ser, o meu modo de viver, né? E hoje a gente vai falar de um tema que é atual, né? Porque a sociedade do cansaço que a gente está vivendo, essa sociedade do acelero. Então, eu vou fazer assim uma pequena introdução, né? E aí depois, se alguém quiser perguntar, quiser falar, fica à vontade, tá bom? Combinado. Tá bom? Posso começar já? Fica à vontade, esse espaço é seu. Tá, obrigada, gente. Bom, então, né, eu queria começar essa conversa de um jeito assim um pouco diferente, né? Sem muita teoria, só por um pouquinho, né? Um instante. Mas quantas vezes, né? A gente está falando do feminino, da mulher, o mês da mulher, né? Quantas vezes você, mulher, né, já sentiu que mesmo fazendo tudo, que ainda não é suficiente, né? Eu não tô falando só de trabalho não, tá? Eu tô falando de você, do seu corpo, da sua mente, das suas emoções.
da forma como você vive. Como se existisse sempre uma versão sua que nunca é alcançada, sabe? Que sempre tem um pouco melhor, um pouco mais organizada, um pouco mais equilibrada, um pouco mais feliz até, né? E como se você tivesse sempre em dívida com essa mulher que nunca é alcançada. Essa mulher perfeita, né? Essa mulher ideal. Sabendo que ideal é algo que não existe, que é inalcançável, né? Talvez a gente tenha aprendido a chamar isso de autocuidado. Mas isso não tem muito a ver com autocuidado, não. E é por isso que a gente chegou aqui, né? Isso é uma cobrança, né? Travestida de sofisticação, uma cobrança bonita, né? Uma cobrança socialmente aceita, mas ainda assim uma cobrança, né? Durante muito tempo, né, o sofrimento psíquico, ele estava ligado à repressão. O que significa isso, gente? O que a gente recalcava? O que a gente reprimia, né? Não era assim, não podia se fazer, não podia ser. E hoje essa coisa meio que mudou, né? Hoje você é obrigada a fazer, você é obrigada a sentir. Você não pode não ser. Se você está não sendo, não produzindo, não se cuidando, por exemplo, você está fora, né? A gente não vive, então, mais sobre esse peso da proibição, mas da cobrança ao contrário, né? De ser. Não é sobre conter esse desejo, mas é sobre dar conta de tudo. Tudo bem? Tudo bem? Eu gosto muito da psicanalista, da Maria Rita Kell. Ela fala, né, da lógica da produtividade, né? E ela fala que essa lógica da produtividade, ela saiu do campo do trabalho e invadiu a nossa subjetividade, né? Nosso jeito de ser, de pensar, de viver, né? Então, hoje você não precisa apenas trabalhar bem, mas você precisa também viver bem. Mas não é assim um viver no sentido de sentir, é no sentido de mostrar, né? Olha como eu faço, olha como eu performo, né? E isso toca diretamente a algo fundamental que o Lacan fala, que é que o sujeito, ele se constitui no olhar do outro. Então, em algum nível, né, a gente está sempre tentando responder essa pergunta invisível, né? Que é, o que é que eu preciso ser, para me sentir amada, né? O problema é que essa pergunta aí, quando é que é o final disso tudo, né? O que a gente chama de autocuidado, muitas vezes é uma tentativa de se ajustar a essa expectativa. E não é sobre escuta, isso fala mais sobre adequação, né? Você não cuida do seu corpo para habitar, você cuida para tornar ele aceitável para o outro, né? Você não descansa para descansar. Eu vou descansar para poder voltar melhor amanhã, para poder performar mais amanhã. Não tem fim, né? E se a gente escuta isso assim pelo lado da psicanálise, né, mais freudianamente falando, a gente pode chamar isso de superego, né? Não é aquele superego antigo que proibia, mas sim um superego que ordena, né? Um superego que diz, seja feliz, seja plena, seja a sua melhor versão, né? Quanto mais você vai obedecendo, mais insuficiente você vai se sentindo, sabe? Porque esse ideal não é feito para ser alcançado. Ele é feito para te manter tentando. Você se sente assim como se fosse um ratinho correndo ali na engrenagem, né? O tempo inteiro, né?
E aí a gente acha que isso tem a ver com autoestima, né? Você, Mônica, você trouxe essa questão de trazer o narcisismo, né? O que é o narcisismo no senso comum, né? Parece, né, mais rasamente falando, né, que seria algo que estaria ligado assim à vaidade. Mas não é isso, né? Para a psicanálise, o narcisismo é algo que estrutura, né? O narcisismo é esse modo como você constrói uma imagem de si para poder existir, como você aprendeu a se amar através do olhar de quem? Do outro. O narciso é aquele que ele foi constituído através do olhar do outro. Tanto é que era o outro que dizia que ele era belo, bonito. O dia que ele se viu na imagem, né, do lago, do rio, ele não se reconheceu e ele se afundou, né? O Lacan, ele fala que esse eu, né, que essa imagem aí, ela é mais uma imagem de ficção do que da própria verdade em si, né? Você acha que é único, mas não é. Por dentro, a gente é totalmente fragmentado, a gente é contraditório, a gente é faltante. Mas a gente tem essa necessidade, né? E precisa acreditar que é inteiro. Você não sustenta essa imagem porque você quer, mas porque você precisa. Então essa é que a gente deve fazer. De quem, né? Eu preciso sustentar essa imagem, né? O olhar de quem, né? Porque isso é produzido pelo outro, né? E esse problema, ela começa quando essa imagem que você constrói através do olhar do outro, ela não serve de apoio, mas ela serve de prisão, né? Quando você não consegue mais sair dela, né? Como é que a gente fala do feminino aqui, né? A mulher não entra nisso do mesmo jeito, né? Porque como é que foi construído, né? Uma parte nossa, né? Da mulher. Nós sempre estivemos mais expostas ao olhar. A gente aprende desde cedo, né? Que a gente precisa ser vista para existir. Se você não é vista, você não existe, né? A mulher contemporânea, a mulher de hoje, então a gente tem esse paradoxo aí, né? A gente ganhou liberdade, os tempos de fato são outros, né? Mas a gente não perdeu essa exigência, né? Com a gente mesmo, né? Então a gente tem mais liberdade, mas a gente continua exigindo, 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 porque a gente precisa ser esse sujeito sem deixar de ser o objeto de desejo, né? Então, eu preciso ser tudo, né? E eu não posso falhar. Eu não posso falhar. Não é só dar conta, né? É preciso dar conta com leveza, né? Quando a gente não consegue fazer isso, a culpa aparece. Eu não fui uma boa mãe, eu não consegui dar conta de tudo, o meu corpo não é o ideal, olha a minha pele, eu já não consigo mais aparecer sem filtro, eu não consigo... E no consultório, né, isso vem muito assim, de uma forma bem concreta, assim, né, todo mundo chega dizendo, eu tô cansada, né, eu tô ansiosa, né, eu tô com uma sensação de fracasso, né, eu não aguento, eu vi isso hoje, eu não aguento mais, eu me perdi de mim, eu faço de tudo e ainda assim parece que falta alguma coisa, né. E aí, gente, o que eu tenho para dizer? Que talvez isso de não dar conta, né, não seja assim uma fraqueza, né, mas excesso, né? Excesso do quê? Excesso de ideal que é formado pelo outro, né?
um excesso de cobrança, da autocobrança, um excesso da tentativa de tentar dar conta, né? E principalmente excesso da distância de mim, de si, né? Me perdi, já não sei, né? Porque quanto mais você tenta ser o que esperam, menos você sabe o que é que você deseja. Você está sempre no outro. O que é que você está desejando, né? E talvez seja aqui, né, que a psicanálise propõe um deslocamento, né? Não uma solução pronta, né? Cada uma vai achar seu caminho aí. Mas um modelo, não como um modelo de viver, não como um modelo de ser, mas talvez assim um corte, uma pergunta mesmo, né? Uma distorção aí, né? Será que você precisa mesmo dar conta de tudo, né? A gente sabe que nós somos sujeitos da falta, né? Não é um erro, gente, não é um erro, é uma condição de humanidade, né? De existir. O problema não é faltar, é não poder faltar. Não posso faltar, né? E talvez o cuidado, né, comece quando a gente pode, se deixa cair um pouco, né? Quando você não sabe, não consegue, não corresponde, e mesmo assim continua existindo, né? E, tá, tudo bem, eu não vou conseguir, eu vou desapontar, eu vou... E mesmo assim, eu ainda sou eu. Tudo bem? Tá, eu falei muito, né? Eu tô um pouco Não, fica tranquila. pensando aqui, mas pode falar, gente, pode perguntar, pode. Era assim, eu queria dar essa introdução para a gente levar nessa toada aqui, tá bom? Uhum. Leide, você falou acerca da falta, né? E esses dias eu ouvi assim, corrige a gente, né, se for algo errado aí, mas é como se agora a gente tivesse precisando, assim, da falta, né? A gente tem que buscar a falta da falta, porque agora a gente sabe que a gente é faltante, né? Que a gente é incompleto, fica buscando essa completude aí, mas é como se a gente não se permitisse nem ter a falta mais, né? Ó, imagina quando você se obriga, né? Você tem essa questão super egóica, né? E você se obriga a fazer. Não tem, porque você é um ser faltante, você sabe que é um ser faltante, mas você tenta preencher isso com coisas, com afazeres. Aonde que está a libido? Onde que está o prazer nisso? Porque tudo que vira obrigação, meio que você perde o prazer. Você perde o prazer. Então, a falta da falta, é muito doido isso. Onde que tá o espaço para dizer, não, tudo bem, eu posso desagradar, eu não vou conseguir mesmo, eu não dou conta, eu sou isso mesmo, a minha pele é essa, meu corpo é esse. Você estava falando, né? Vamos falar sobre narcisismo, né? Da quantidade de libido, né? Narcisismo também tem a ver com a quantidade de libido que a gente investe para ser quem a gente é, né? E hoje você é assim, e é normal, isso é da nossa Constituição. Mas se você faz muito, que você é obrigado a fazer isso te adoece em você. Se você não faz, não tem também para investir em você, meus gatos estão destruindo a casa aqui, mas tudo bem. Até me perdi aqui, gente. Mas vamos lá, eu não sei se eu respondi sua pergunta, se eu estou... Sim. Tem a questão também, que hoje está bem alta, assim, das redes sociais, né? A gente vê aí nas redes sociais o pessoal valorizando acerca da imagem,
né, do performar, né, igual você falou, do olhar do outro, né, de buscar essa validação, que de certa forma influencia, né, na construção da autoestima. O que você pensa a respeito? Claro que influencia, porque você tem que ter esse modelo. As redes sociais são muito cruéis, né, com a gente, né? Porque lá é tudo simulado, é um grande simulacro. Nada lá é real, nada. A pessoa mostra uma faceta dela e mostra o que ela quer. Cheio de filtro, cheio de edição, cheio de... E aí você, pobre mortal, tá olhando aquilo e dizendo, nossa, olha como a vida dela é bonita, olha como a grama do vizinho é verde. E eu sou o quê? Né? Então, você fica com um padrão muito alto e inexistente. Se você não performa para ser aquilo, tem gente que você não reconhece na rua de filtro, gente, é verdade. Por quê? Por que você não pode ser você mais? Por que você tem que se apertar para caber? É isso que a gente está falando hoje. Se você não está lá, você está fora. Você está fora, você está mal, você tem que estar em cena o tempo inteiro. O tempo inteiro. Estar em cena o tempo inteiro, estar performando o tempo inteiro é muito exaustivo. A gente está cansado, acorda cansado. Né? Dorme, é igual eu falei, né? Você dorme não é para descansar, você dorme para descansar para amanhã ser melhor que hoje. Né? Tem que ser rebelde, tem que se rebelar contra isso. A ideia é encontrar os próprios caminhos, né, para poder se aproximar de você mesmo. Porque olhando o olhar do outro, o olhar que o outro quer que você seja, você vai montar máscara, depende qual é a linguagem que você quer usar. Você vai fazer um falso selfie, não vai ser você. Você vai simular alguma coisa. E em certa medida, todos nós fazemos isso hoje, né? A gente anda simulando demais. Simulando aquilo que a gente não é real. Será que tem volta, gente? Será? Será que tem volta? Será que a gente consegue olhar para a pessoa, né, de verdade e ser a gente e aceitar o outro como é? Não sei. O que vocês acham? Acho que Pinóquio falou uma coisa muito interessante. Eu quero ser um menino de verdade. Eu quero deixar de fazer o que os outros querem que eu faça, o que a sociedade demanda de mim. Eu quero ser eu mesmo. Eu quero poder fazer as minhas vontades. Eu quero poder fazer aquilo que eu gosto. Né? Pinóquio queria ser um menino de verdade. Acho que isso cabe bastante nisso daí, hein? Querer ser... porque a gente não está sendo, então, de verdade, Nilton? Você acha que a gente não está sendo de verdade? A gente está sendo só performático, só... O que Eu você acho acha, que isso Nilton? está influenciando bastante, inclusive, na Como homem, autoestima. desculpa, Nilton, mas assim, você como homem, eu estou falando assim de um olhar feminino, né? Porque para nós mulheres isso é extremamente mais mais pesado, a gente se corta, a gente corta o nosso corpo para caber no modelo. Veja aí a quantidade de cirurgias, a quantidade de procedimentos invasivos que a gente faz. Eu tô com Cinderela na cabeça, porque eu vou dar essa imersão, né, no sábado. E na Cinderela, uma das irmãs, o conto original, ela corta mesmo o pé, assim, ela corta os dedos, né, aquela coisa de sangue saindo para poder caber no outro.
E aí, caber no sapato. É isso que a gente faz, a gente vai se cortando, vai se modelando o tempo todo. Então, para a mulher, é muito pesado isso. Se eu não for bonita, se eu não for, não sirvo, sabe? Você, como homem, o que você me fala disso, né? Você sente isso também? Só por curiosidade aqui, né? Ó, claro, como pessoa comum na sociedade, eu percebo bastante isso, né, nas relações de amizades, pessoas que eu estou de perto e vejo que elas demandam muito em postar coisas e filtros, igual você falou, e especialmente tem uma pessoa que eu conheço que acaba sendo o único lugar que ela encontra quando vem as curtidas e quando vem o like, o único momento em que ela consegue se amar, se valorizar, porque ela recorta, né? Ela recorta o seu corpo, ela posta apenas com a parte do rosto, porque ela tem vergonha do restante. E aí ela consegue, com essa parte do rosto, ser desejada, ter uma curtida, ter um coraçãozinho, ter um comentário. Mas fora das redes sociais, ela não consegue ser uma pessoa feliz, uma pessoa que se sente valorizada, uma pessoa que se sente amada, que se sente desejada, né? Então isso acaba afetando, porque ela tem que viver nas redes. E quando sai das redes para viver na vida real, aí é um tormento, aí é uma angústia, aí é um sofrimento muito terrível, né? Então eu acredito que isso de fato afeta muito. Caramba, que simbólico isso, né? Ela recorta uma parte do rosto para poder ser desejado. Olha que triste isso. E quem valida. Não, mas a gente, um pouco disso a gente faz. Não estou falando que a gente se corta. Hoje, os procedimentos são muitos, né? Tem essa questão aí do autocuidado. Autocuidado virou, assim, uma obrigação. E, cara, tá? Tem nichos e nichos e nichos de... Você tem que tomar todo tipo de... Tem vitamina para tudo, tem remédio para tudo, tem procedimento para tudo, você pode ser revirada do avesso para poder caber no olhar do outro. É difícil. Pensa, se você não é alguém que investe a sua libido em si mesmo, né? E aí tem a ver com o narcisismo, né? Que é essa quantidade de energia libidinal que a gente investe em nós mesmos, é patológico também só investir no outro. Então, assim, quem investe muito, vamos supor, você tem energia libidinal lá 100%. Se você investe muito só em você, você é transtornado, né? Você é um narcisista lá, o que a gente, patológico, né? O que é patologizado. Mas se você também é só no olhar do outro, se você só investe a libido no outro, no que gente, é muito sofrido. Pensa, é mais ou menos quando a gente se apaixona, assim. Quando a gente se apaixona, toda a nossa libido está investido no outro. E se você é esse tipo de pessoa? Eu acho que as redes sociais fazem um pouco disso. Por exemplo, se você... Deixa eu me fazer entender, que eu dei uma viajada aqui, mas assim, ó. Quando eu me apaixono, eu invisto energia libidinal no outro. Como é que eu fico? Doente, né? Paixão deixa a gente doente. Uhum. Paixão é patos. Né? Coisa de... Você pensa no outro, é a opinião do outro que importa. Você veste a roupa que o outro quer. Você se transforma naquele... Você quer ser objeto de desejo do outro de qualquer jeito. É adoecedor. Tudo bem, a gente se apaixona, isso tem tempo para passar. Mas se você tem uma estrutura assim, narcísica assim, que o seu narciso é investido no outro, e as redes sociais, elas empurram um pouco a gente para ser assim. Para ser um pouco, fazer, eu vou virar o que o outro quer que eu seja, e ele vai me devolver esse amor em forma de curtida. Forma de coração, de emoji. Nossa, é muito doido.
Ô, Leide, eu quero ler os comentários aqui do pessoal. Tem bastante comentário, hein? E eu quero dizer para o pessoal que tá assistindo a gente aí também, se quiser mandar perguntas, a Leide está aqui para responder vocês. Podem mandar. Deixa eu voltar aqui no comecinho. A Inês disse assim, ó. O sujeito se diminui, se recorta para caber na caixinha do outro, que é exatamente o que a gente está falando aqui, né? A Lívia, o referencial de hoje é um outro digital, um mundo criado para ser inalcançável. Não, e olha que engraçado isso. O outro é engraçado isso, o referencial é digital, mas a gente é de carne e osso. Dá para competir? Pois é, fica difícil, né? Fica difícil, então, gente, como é que a gente vai competir com uma figurinha? Como é que você vai competir com pixels? Não, é mentira! Alô, mulheres, é mentira. Aquele mundo é performático, é mentira, gente. Não é. Aquilo que eu mostro na minha rede, não sou eu na minha totalidade. É só uma parte, e bonita ainda. E eu que às vezes vou lá e ainda falo umas bobagens assim para humanizar, eu gosto dessa coisa de ser do imperfeito, de ser, porque é a minha forma de contribuir para a gente ser mais humano. Será que a gente volta a ser humano ainda? Na humanidade com o outro? Será que a gente vai conseguir? É sofrido, né? É sofrido. E fico pensando assim, tudo bem, olha, eu sou uma mulher de 40 a mais, que vivi uma era antes de ser dessa forma que é. Antes de eu ter obrigação de ser quem é. Quando eu era criança, adolescente, eu ainda era impedida de ser... as minhas questões libidinais, elas tinham que ser reprimidas, recalcadas. Eu ainda sou dessas histéricas antigas. E tô pegando essa passagem, né, de tipo, nossa, eu não posso envelhecer. Não. Eu tenho, e aqui, muito pessoal, meu Deus, como que vai ser eu velha? Eu trabalho isso na minha análise pessoal o tempo inteiro. Porque também é reconhecer a nossa finitude, é reconhecer... Parece que a gente vai ficar eterno. Mas o que eu queria dizer, voltando, né, é que... E essa geração aí, ó, de 20 anos para baixo, que não viveu isso que eu vivi, e é feita só disso. Eu estou muito curiosa, né? Quem viver verá que tipo de histeria a gente vai produzir nessas novas mulheres. Uhum. O que vocês acham, né? Uhum. Uma grande questão, realmente. E aí, o que tudo isso tem a ver com a autoestima e a baixa autoestima, né? Porque são coisas diferentes, né? Não é porque eu tenho essa questão toda do autocuidado que eu tenho uma autoestima. Não, claro que não. Às vezes, então, essa coisa da imagem, da imagem que o outro forma e que você... que a sua autoimagem formada a partir do olhar do outro, né? E que você tem que... se não é seu, se é do outro mesmo, você não tem controle nenhum sobre isso. E você é sempre nesse falso self. É isso que eu quero dizer assim. Você nunca vai estar seguro. Então, você pode estar bonita, pode estar no stick ali, mas... por dentro, você se sentindo feia. Falar bem simples, assim, uma linguagem bem coloquial. Feio. Porque você sabe que você não é. O caminho que é feito de fora para dentro é o caminho ruim, vamos dizer assim. É um caminho ruim. Então, não é nem todo mundo que diz que tem uma autoestima lá em cima, não é correspondente assim com
com o que vai dentro dela, com o que diz ali, né? Uhum. Que imagem que eu preciso construir, que imagem que eu preciso construir que o outro me faz ser, que eu não consigo ser nunca, mas eu tô sempre aqui me tentando ser, pareço, tiro foto, não tá bom, visto uma roupa, não tá bom, falo uma coisa, não tá bom, eu apago, tudo é editável, eu me torno uma pessoa editável. Nós somos pessoas editáveis agora, gente. Não tem nem mais aquela história dos filmes de fotografia que podiam ser queimados, né? Agora não tem mais isso. Agora você pode errar, você pode fazer, aliás, você pode errar fora do que o outro vê. A sua Atrás da humanidade você tem que esconder a sua humanidade. Ô, Leide, você tá falando aí, eu tô pensando aqui, né? Essa questão da autoestima e da mulher querer esse olhar do outro. E você falou, porque eu sou uma mulher de 40 a mais e tô tentando entender agora essa questão das redes e tudo mais. Mas, e pensando nisso, como que, eu acredito que é importante, porque tem mulheres aqui, vão ter pessoas que vão assistir, que até se utilizam das redes, mas não tem tanta essa conexão assim, essa preocupação. Mas na vida real tem, né? Então tem essa dependência, acaba tendo essa dependência do olhar do outro. E como que isso surge? Porque eu acho que pode explicar para algumas pessoas que não têm conhecimento, na infância, como isso pode ter surgido, assim, ou pode ter estruturado essa pessoa? Então, tem a ver com o narcisismo dela, né? Com o narciso. Gente, todo mundo é narcisista, tá? Vamos já desconstruir a questão aqui do que nós somos narcisistas. Nós temos o nosso narciso, né? A questão é se a gente é patológico ou não. Como é que se forma a nossa imagem? Através do que a mamãe, do que o papai disseram que a gente era. Se a gente teve essa imagem bem formada, se a gente foi alimentado com boas palavras, se a gente viveu num ambiente seguro, onde eu podia ser quem eu era, onde eu era amada, apesar de tudo, como né? Na infância ali. Eu estou falando de ambiente, eu falo de mãe e pai, mas a gente sempre sabe que na psicanálise é sempre quem faz a função materna e função paterna, né? Que agora na sua pergunta, Newton. Volta só a pergunta, Newton. Então, eu queria saber, e acho que isso vai ajudar outras pessoas, como essa relação aí do pai e da mãe influencia nessa autoestima, né? Eu acredito que tem alguns comportamentos... Pai e mãe é autoestima. Então, aí do narciso, né? Que tem a ver com... Porque o que vocês entendem como autoestima? O que vocês entendem? Deixa eu entender. Entendi. Cortou, Leide. O que vocês entendem? O que vocês... Estão me ouvindo? Sim. O que vocês entendem por autoestima? Eu vou dizer fora da psicanálise para poder ajudar outras pessoas. Não, vamos falar... Gente, sem teoria. Vamos falar aqui, a conversa aqui é mais coloquial mesmo, assim, pra gente... O que vocês entendem? É quando eu me amo, é quando eu me aceito como eu sou, como eu aceito as minhas imperfeições, mesmo não sendo igual à beleza que esperam, mas eu me aceito desse jeito, me valorizo desse jeito, me acho atraente desse jeito, me acho desejável desse jeito, me acho uma pessoa que é amigável com as pessoas, e isso que eu penso sobre mim, é o que eu penso sobre mim. Você pensa isso, Newton? É real isso que você falou? Às vezes você concorda com às vezes, né? Você também tem essa mesma definição de autoestima, Mônica? O que é para você? Eu penso que não depender do outro para me sentir viva.
Não preciso que o outro me valide, né? Eu acho que, para mim, né, minha percepção, eu estar bem comigo mesma sem precisar que o outro me diga que eu estou bem ou não estou bem, que eu tenho que mudar algo ou não mudar nada. Eu acho que é por esse caminho. Entendi. Eu acho que isso deve ser forte na gente, mas a gente precisa do olhar do outro, porque a gente foi formado dessa forma. Então, é bobagem a gente falar também que eu não preciso do outro. A gente vive em sociedade, é uma troca, né, que a gente faz, mas tudo isso que você está falando tem a ver com a formação do seu Narciso, tem a ver com como a sua mãe e o seu pai disseram que você era lá na infância. Isso ajudou a formar a sua personalidade, ajudou a formar a sua imagem, né? Ajudou a formar, porque entre você e a imagem que é formada lá no espelho, tem um espaço. Aquela que você vê no espelho não é você de verdade. Tem uma distância aí, tem uma falta. Não é você. Não é você de verdade. Mas como é que você olha? Como é que você olha tudo isso? Então tem a ver com essa formação. Para mim, hoje, autoestima, olha, nossa, é difícil. E eu, particularmente, tenho muita dificuldade com isso. E não tem a ver com você é bonito, você está no padrão, você não está... É como você se enxerga mesmo. É como você se enxerga. E eu tenho questões seríssimas, tá? Tenho questões seríssimas, assim, com autoestima, né? Com a pressão pelo autocuidado que a gente tem que ter. Eu tô sempre carregando culpa por aquilo que eu não consegui fazer, que eu não consegui ser. Estou falando, né? Estou envelhecendo, meu Deus, não vai dar tempo. Eu tenho uma questão com o tempo, né? A relação entre a beleza, a vida e o tempo, e tudo que eu quero fazer, tudo que eu quero mostrar. Então, uma coisa não está dissociada da outra, né? Não está dissociada da outra. Sim, ó, tem uma pergunta aqui, do Alcilei. E aí, nós já estamos, infelizmente, caminhando para o final do nosso bate-papo. Ficaria horas aqui conversando. Mas aí, acho que a gente pode finalizar, Leide, você respondendo essa pergunta. Ó, ele falou assim, essa autocobrança feminina não teria a ver em, talvez, que a nossa construção se dá, na sua grande maioria, tendo como o outro, um ser também feminino? Olha, eu acho que nossa, que pergunta. Bom, quer que eu leia de novo? Lê de novo. Oh. Eu quero entender o que ele quer saber, assim. Estou pensando muita coisa, mas eu quero tentar responder a pergunta dele. Essa autocobrança feminina não teria a ver em, talvez, que a nossa construção se dá, na sua grande maioria, tendo como o outro um ser também feminino? De quem será esse feminino que ele está falando? Será da mãe? O que vocês entendem? Se você estiver por aí... É da mãe? Da tia? Olha, Alcilei, se é da mãe, tudo bem, a mãe é uma mulher, mas quem forma o olhar, quem dita... Sim, né? Então, eu imaginei isso. Então, quem dita o olhar da outra mulher, essa outra mulher que é uma mãe, lógico, ela está reproduzindo alguma coisa, tem a ver com o olhar da nossa sociedade patriarcal. Então, esse outro, geralmente, é um homem. Quem manda, quem dita o que é belo, o que é perfeito, o que deve ser, é um homem. Nós nem podíamos ser quem a gente é hoje. Isso é muito recente. Isso é muito recente. Esse olhar do que é belo, de como o feminino deve ser, infelizmente, ainda é do masculino. Essa mãe, o que ela faz, ela reproduz. Né? Ele disse assim. Mas dentro do narcisismo primário.
da construção do narcisismo primário? O narcisismo primário, o que é, Ocilei? Não é aquele investidura libidinal que o bebê faz, né? Que a criança faz nela mesmo? Depois a gente passa a investir a libido no outro, mas o narcisismo primário, né? O narcisismo primário é esse que o bebê faz nele mesmo, né? Só nele. Depois que a gente aprende a investir no outro, não é assim? A construção da sexualidade não se dá assim? O bebê não é o bebê, é a majestade, tudo é a vontade dele, tudo é até a própria construção da sexualidade, né? Encontra o prazer no próprio corpo, e depois que a gente vai pro outro. E aí, no momento que você vai pro outro, o outro é que dita, olha que loucura, o outro é que dita como você deve se... Olha, vocês entenderam a sacada? Então, enquanto tá tudo em você, você tem ali um pouco até de controle, mas depois vai pro outro, e é a natureza, gente, é isso. Não tem muito diferente para ser a natureza, mas o que dana mesmo é a construção social. E aí, olha, conversa para muito tempo, né? Há muito tempo, é. Há muito tempo, é. Para a gente finalizar aqui, Leide, o que você deixa aí para as mulheres, né? Tem homens aqui, né, acompanhando a gente, mas os homens também estão rodeados de mulheres, né? E o que você deixa aí de ensinamento, talvez? O que você pode deixar para nós aí a respeito da autoestima, do autocuidado? O que a gente deve prestar mais atenção daqui para frente? Cortou, né, o que você falou aí, mas assim, no geral, eu vou até tirar essa palavra deve, né, que a gente não deve nada, assim, não deve muita coisa. Na verdade, eu acho que a gente está devendo muito, a gente está devendo demais, tem que dever menos. Eu acho que a gente tem que ter coragem para desagradar, para dizer, eu tô cansada, eu não vou, faça você, é isso que eu quero. É isso que eu quero, só que para saber o que você quer, você precisa ir para dentro. Você precisa entender como é que se formou isso em você, e aí depois se perguntar, você ainda quer ficar nesse lugar? Você ainda quer ficar nesse lugar? Então, mulheres, rebelem-se. Rebele-se contra o que é belo, o que é obrigatório. Rebele-se sobre o que é performático. Descansa. Descansa, desliga, desconecta. Ó, gente, eu tô falando isso pra mim, tá? Porque pensa que eu sou essa mulher aí também. Eu sou essa mulher que sente culpa. Virou, assim, uma estrutura mesmo. Virou uma estrutura. E um corpo cansado, ele não pensa. Ele não pensa, um corpo cansado, ele não revoluciona nada, entendeu? Ele só fica ali, ó, só reproduzindo. Então, a gente precisa, sabe o quê? Descansar. E descansar deixa a gente mais belo, mais tranquilo, mais bonito pra gente mesmo. Não é o modelo do outro, é uma sacanagem a gente se orientar pelo modelo do outro, o que é que o outro dita que é bonito a gente ser. Olha que loucura. Loucura isso. Verdade. Loucura. Então é isso. Seja você, é chavão, né? É bem chavão, bem... Seja você, o jeito de ser você é voltando e descobrindo o que é que você quer. O que é que você quer, outro chavão, né? O que é que quer uma mulher, né? Leide, o pessoal gostou muito da live, muita gente desde o começo aqui dizendo que você é uma deusa, que você é maravilhosa, excelente, que ficaria a live toda aqui te ouvindo. O pessoal gosta muito de você, a gente também gosta muito de você. Gostaria de agradecer pela sua contribuição, por esse apoio, por essa força que você está nos dando aqui. Pedir ao pessoal que não nos segue, que por favor segue a gente, segue ela também, tá bom? E todo mês a gente tem que trazer uma live aqui no perfil, trazendo esse conhecimento para as pessoas, né, ajudando as pessoas. E acho que é isso.
Né? Muito obrigado. Leide, muito obrigada. Como sempre, é muito bom ouvir você, seus pensamentos, as coisas que você traz. É Relevante. muito natural, assim. Eu gosto quando... É bom a gente ir para a parte técnica e teórica, mas é bom também falar sem essa parte, né? Então, é muito gostoso te ouvir. Muito obrigada pelo seu tempo, preciosíssimo. E espero em breve termos um novo encontro aí, para falarmos mais de mente. Me chama, adorei estar aqui, gente. Me chama que eu venho assim, eu venho com a maior alegria. Vocês são dadivosos demais, vocês são uns queridos. Muito obrigada mesmo, viu? A gente Obrigada se a você. vê. Obrigada a todo mundo que está aí, que participou com a gente, que está aqui com a gente. Comentou, curtiu, compartilhou. Leide, vamos travar aqui na pose, que eu vou tirar um print, tá? Aí, foi. Um beijo para todo mundo, poder boa noite. Né? Pra gente poder performar melhor. Beijo, boa noite e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.